Hoje é quinta-feira, 18 de janeiro. Estou recebendo aqui a doutora Fabíola, nutricionista, que já esteve conosco aqui há alguns dias atrás e agora retorna e vai conversar conosco acerca de um assunto que tem muito a ver, porque nós estamos agora vivendo esse pós-pandemia e é claro que muita gente começa a se organizar, né? Precisando equilibrar a questão alimentar. Doutora, qual é a rotina para que a gente possa ter uma vida saudável nesses dias que a gente pode chamar de pós-pandemia? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Prazer. Bom dia, Dalto. Prazer. Então, a rotina, a gente tem que voltar à rotina, né? Depois aí dessas festividades, final de ano e pós-pandemia, tudo mudou. Após a pandemia, eu acho que mudou a vida de todo mundo. Não teve aquela pessoa que não ganhou peso ou que mudou a alimentação de uma forma mais exagerada ou de uma forma até melhor. Foram a minoria, mas teve pessoas que evoluíram na dieta e na questão da pandemia. Mas como voltar? Voltar pelo básico, né? Adquirir mais frutas, beber mais água, fazer atividade física, que hoje está muito relacionada a uma alimentação saudável, a um estilo de vida mais saudável. Então, assim, essas são as regras básicas, né? Uma alimentação mais saudável e atividade física. Perfeitamente. E o interessante é que para você exercer uma atividade física, precisa também cuidar de uma outra parte, a chamada prevenção. Por exemplo, consultar quem sabe quem conhece do métier para dar uma orientação, porque não é, eu vou caminhar e aí chega lá, você resolve correr, vai acontecer alguma coisa estranha, porque você não está acostumado a fazer isso, né? É verdade, Dalton. Então, assim, alimentação é com nutricionista, né? Quer mudar a alimentação? Procure um nutricionista da sua confiança, que tenha a competência de fazer um plano alimentar para você, que te ajude a evoluir e a mudar os seus hábitos alimentares. Quer fazer atividade física? Procure um profissional de educação física, um personal, onde ele vai te orientar por onde começar. Porque tudo existe um começo, Dalton. Seja ele para mudar as rotinas alimentares, seja ele para se incluir a uma atividade física. Porque quem não faz atividade física igual você está falando, vai caminhar e depois está correndo, isso daí depende muito do peso, depende muito do paciente ali, se ele tem esse perfil já para correr ou não. O ideal é começar devagarzinho e evoluindo aos poucos, tanto na alimentação quanto na atividade física. Isso é muito importante. Perfeitamente. Então, vamos levar a coisa pelo lado correto. Eu tenho um amigo que esses dias, ele está amanhecendo o dia lá no Espaço Alternativo. Aí diz ele que está correndo. Fala, calma, rapaz. Não, porque eu tô gordo. Calma, calma. É uma besteira fazer isso também, né? Tem que ter calma, né? Eu digo sempre que o radicalismo, ele te leva, às vezes, à decepção, às vezes, à frustração. E não é legal. É igual aquelas pessoas assim, eu vou cortar o arroz, eu vou cortar o pão porque eu tô gordo, né? Generalizando aí nesse sentido. Mas não é cortar, é você procurar um profissional que te oriente a fazer a alimentação correta. A gente não precisa cortar tudo, a gente não precisa restringir tudo. Ser radical. Ser radical. A gente precisa incluir novos alimentos, né? Como incluir mais frutas, legumes, verdura, aumentar a água. Sono é muito importante. As pessoas hoje vivem num pico de estresse, de falta de tempo, que tem levado as pessoas a ter um pico de estresse maior, onde aumenta o estresse oxidativo do corpo, onde aumenta o risco de aumento de peso. Então, associando uma boa alimentação com uma boa atividade física, vá pelo básico, comece devagarzinho, vai evoluindo aos poucos e com o tempo você vai ver que você está no caminho certo e aí sim você vai evoluindo conforme vai a demanda. Perfeitamente. E aqui eu me recordo de um fato interessante. Eu cheguei a acompanhar esse caso. Um colega meu, se preparando para fazer o exame de ordem dos advogados, é um exame que ele é tão pesado e tão assim exigente quanto o Enem. E aí o que ele fez? Ele acordou cedo, ele comeu feito um condenado, porque ele disse, não, porque a prova vai começar 12:30. E eu tenho que comer, já vou de barriga cheia. E ele comeu bastante. Chegou lá e estava passando mal. Quer dizer, é um exagero também, né? Nessa questão de pré-ENEM, pré-prova,
além de mexer muito com o teu psicológico, quando você entra nesse quesito assim, eu preciso comer, o ideal é você não sair da rotina. Se você está habituado a tomar café tipo 8 horas, almoçar meio-dia, o Enem eu digo que é mais uma prova de resistência física do que uma prova de eficiência, né? Mas assim, eu fiz Enem 2 vezes e todas as 2 vezes que eu fiz Enem, eu tomei um café um pouquinho mais proteinado, né? Aumentei um pouco mais a proteína, mas levei o quê? Levei algo que eu pudesse comer ali a hora que me desse aquela sensação de fome e que eu pudesse diminuir aquela intenção de que, eu preciso almoçar ou eu preciso comer e aguentasse até aquele momento, porque o nosso corpo, ele é muito resistente. Certo. Né? Ele é resistente à fome, ele é resistente ao sono e ele é muito adaptativo. Então, assim, a questão é se hidratar. Nesses momentos de prova, nesses momentos de pressão psicológica, você está ali, a prova da ordem. Eu vejo a minha irmã que está aí para fazer agora a prova também. Ela também está nesse pico. Ela está naquele período ali. Isso, está esquecendo de tudo, está comendo tudo às pressas. Mas, enfim, é você se manter no equilíbrio e tentar não fugir daquilo que o teu corpo está habituado. Porque um dia que você muda o que o teu corpo está habituado, é pior. Porque ele não está acostumado com aquilo. E leva um tempo para o nosso corpo se acostumar a todas as coisas. A mudança de hábito, a exercício físico. Tem aquelas pessoas que vão para a academia, sair de lá toda dolorida hoje. É normal. Por quê? Porque o corpo não está acostumado. Não está acostumado àquela rotina, né? Isso, é igual quando a gente faz uma avaliação, por exemplo, para um diabético. Aí ele vem lá com encaminhamento do médico. Não pode comer arroz, não pode comer macarrão, não pode comer macaxeira. E aí vai cortando massa. Então, quando a gente passa uma dieta mais restritiva por conta da patologia, o paciente sente. Aí tem paciente que relata, nossa, eu senti tontura, eu senti fraqueza. Mas é normal, por quê? Porque o teu corpo está acostumado a comer uma determinada quantidade de carboidrato, tá acostumado a uma outra rotina. E aí a gente está mudando e aos poucos ele vai se adaptar e aos poucos a gente vai ver que vai tendo resultado. Agora, doutor, uma outra questão que nós falamos de quem é adulto, né? Mas tem a criançada, a gente não pode esquecer dela, né? A criançada também merece ser tratada e acompanhada porque, para não ocorrer aquela obesidade infantil, que ela chega até ser mórbida, né? Então, tem aumentado muito, Dalto, essa questão da obesidade infantil. A obesidade hoje ela tem crescido muito, não só nos adultos, mas as crianças. E no futuro, né, essas crianças serão adultos, e aí essa questão da obesidade crescente vai ser sempre visível. Mas qual é o conselho que eu dou para as crianças? Não seria nem para as crianças, né? Seriam para os pais. Os pais, os responsáveis. Os pais, eles precisam ter um olhar mais clínico para a criança, um olhar mais natural. Tem criança que não gosta de legumes, não gosta de verdura, não gosta de frutas, mas ele gosta lá do iogurte, ele gosta do chocolate, ele gosta do biscoito recheado. Um hambúrguer, uma pizza, um refrigerante. Então é você ter cautela, pai, na hora de comprar esses alimentos e começar a habituar. Porque quando o alimento está disponível ali na mesa, uma salada, no café da manhã, uma fruta com iogurte, a criança ela vai se habituando a isso. E a gente é muito visível. Então, assim, se está visível, se está acessível, eu estou consumindo. Se está consumindo mais biscoito, mais refrigerante, é porque está mais acessível esses alimentos. Então, os pais eles precisam ficar um pouco mais alerta a que alimento ele está dando para o seu filho. Porque hoje ele é só uma criança, mas hoje as crianças elas não têm a mesma percepção. Não é nem percepção. É aquela questão que quando a gente era criança, a gente corria na rua, gente ia brincar de bola, a gente andava de bicicleta, elas não são tão ativas quanto a gente era antigamente. Aliás, eu tenho saudade da minha época de infância. Isso, as crianças hoje é muito videogame, é muita televisão, é celular. Então, assim, estão muito paradas, elas não têm uma atividade física mais ativa. Verdade. Então, os pais eles precisam estar atentos para isso. Que tipo de alimento você está dando para o seu filho e que tipo de atividade seu filho está fazendo que não é só parado. E o que eu vejo muito, a criança está aqui no celular brincando e está comendo. Então isso tira a atenção e tira o foco do alimento. Porque tem a questão da mastigação, né? Então não consegue mastigar corretamente, vai engolindo de qualquer jeito.
daqui a pouco aquilo que era para dar uma saciedade está causando problema. Ai, estou com dor de barriga, deu um desarranjo. Não é nem só isso, é que o nosso cérebro, ele é único. Então, assim, se você está comendo, ele tem que se concentrar de que você está comendo. É verdade. Se você está brincando, ele se concentra que você está brincando. Então, se você brinca e come, ele vai se concentrar naquilo que é mais prazeroso. E o que é mais prazeroso para a criança no momento é brincar. Não é comer. E aí você está colocando comida para dentro, a criança faz o quê? Ela está ingerindo caloria. E essa caloria, ela vai ficar aqui. Se a criança não vai lá e brinca, joga bola, anda de bicicleta ou faz uma natação, a caloria vai estar ali. Então, assim, isso daí é uma questão acumulativa. É igual aquelas pessoas que falam assim, em 2 anos eu engordei 10 quilos. Mas o que você fez durante esses 2 anos? Muita gente na pandemia, que foi o que aconteceu, não é isso? Muita gente em 2 anos engordou bastante. Por quê? Porque só ficava em casa, não podia praticar atividade física e só estava o quê? Comendo. E uma outra questão também, doutora, que eu percebo é que houve uma mudança na questão familiar. Antigamente era comum pai e mãe almoçar na mesa com as crianças juntos. Era aquela figura que era o chamado retrato da família, né? Hoje em dia não, hoje está de um jeito que não existe mais isso. Então, quer dizer, aquilo que era algo comum, que era necessário para boa convivência, a questão dos hábitos, tudo isso foi para o beleléu. Esse retrato familiar, ele tem sido bem disperso, né, na família atual. Acontece o quê? A falta de tempo. A falta de tempo hoje é o que a gente mais escuta dentro do consultório. Você consegue fazer o seu almoço para levar para o trabalho? Não consigo porque eu não tenho tempo. Porque para fazer comida demanda tempo. Aí tem aquela questão, eu moro longe, até eu pegar as crianças, a gente ir para casa, sentar e almoçar, já foi meu horário de almoço. Então, esse retrato da família, a gente precisa trazer de volta, nem que seja para o jantar. Porque é importante todo mundo se reunir ali na mesa, é importante, é aquele momento em que você tem para conversar com seu filho, você conversar com seu esposo, vocês trocarem a ideia do que aconteceu no dia. Esse tipo de relacionamento familiar está se perdendo pela falta de tempo. A gente não tem tempo para fazer uma atividade física, a gente não tem tempo para fazer uma alimentação mais saudável, a gente não tem tempo para ter mais tempo com a família. Mas aí a gente vai chegar um dia de que a gente vai ter que ter tempo para cuidar da nossa doença. Pois é, e aí? É melhor cuidar agora, né? Agora é possível você cuidar. Doutora Fabíola, a senhora trabalha lá no Instituto Vigor. Isso, eu trabalho. Lá, o seu consultório é lá. Eu trabalho no Instituto Vigor, né? Eu trabalho na equipe do Dr. Thiago Pata, trabalho na Clínicas Magras também, atendo na Clínicas Magras e também atendo na Clínica Master Plástica. Perfeitamente. Você que precisa de um especialista nessa área de nutrição, doutora Fabíola está aqui. Além do mais, ela está agregando outros conhecimentos, daqui a pouco ela vai ter oportunidade de exercer mais atividades, tudo isso em prol da saúde, a sua saúde, que é importante, viu? A gente precisa cuidar. Deus nos dá tempo e oportunidade. Nesse inteirinho, a gente precisa saber viver, como diz o cantor, né? É preciso saber viver. É verdade, Dalton, a gente tem que saber viver. E eu digo que a nutrição, ela traz qualidade de vida pra gente. Quando você adquire uma alimentação saudável, uma rotina saudável, você prolonga esses anos para frente. Então, se você muda seus hábitos alimentares, você ganha aí 20, 30 anos na sua vida praticando atividade física e uma alimentação saudável. Então, você ganha tempo para viver a vida de uma forma melhor, com melhor qualidade. E se você precisar de um nutricionista, o meu contato está sempre no Instagram, então eu estou à disposição para ajudar a população. No Instagram é doutora Fabíola? É Nutrifabíola. Nutrifabíola. No Instagram você encontra a doutora Fabíola, ela está à sua disposição. Doutora, só para complementar nossa conversa aqui, né, nessa quinta-feira, a gente falou de idoso, melhor, nós falamos de adultos e nós falamos de criança, né? E os velhinhos? E os velhinhos, precisam se cuidar mesmo? Então, Dalton, eu tenho tido a experiência agora recente com alguns idosos. E a gente vê a importância. Sabe por quê? Eu comparo os idosos com as crianças.
eles vão voltando até... É como se fosse criança. Tem idoso que eu vou consultar, que ele diz assim, minha filha, não me dê, tipo, abóbora. Não como abóbora de jeito nenhum. Meu Deus. Então, volta literalmente a ser criança. Isso. E aí, tipo assim, a gente vai chegar a uma certa idade que não tem mais como a gente mudar o hábito alimentar daquela pessoa. A criança a gente consegue, mas o idoso é muito difícil. E aí tem idoso também que diz assim, não gosto de água. Como é que não consegue gostar de água? Aí a gente tem que orientar a fazer uma água saborizada, ou fazer um soro caseiro, ou dar uma água de coco com um suco mais energético para ele, para não ter que se desidratar. Então, assim, a maioria dos idosos, eles estão desidratados. Aí tem outra questão que a gente trabalha muito por conta da sarcopenia, que é a perda de massa muscular, que é a questão da ingestão de proteína. Muitas vezes pela dentição, muitas vezes pela mastigação, que eles não conseguem mastigar direito, às vezes por falta de dente, ou às vezes porque não tem mais aquela motilidade no maxilar, né? E aí a gente tem que trabalhar com vários tipos de dieta, às vezes uma dieta mais branda, às vezes uma proteína mais molinha, ou às vezes um suplemento de proteína. Mas é muito importante a gente cuidar dos idosos, porque tem uma faixa etária da idade que chega que a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem. Às vezes eles não conseguem mesmo mastigar, a gente tem que trabalhar com uma dieta mais pastosa. Mas para quem tem idoso em casa, é bom observar como é que ele mastiga, quanto tempo que ele leva para comer, qual é o tipo de alimento que ele gosta mais, e sempre introduzir legumes, verduras, vegetais de diversas formas. Eu sempre uso a abóbora. Por quê? Porque a abóbora dá para fazer caldo, a abóbora dá para fazer assada, às vezes a abóbora dá para fazer refogadinho, e às vezes o paciente nem percebe que é abóbora. E pode fazer até uma vitamina. Dá para fazer o suco também. Então, assim, a abóbora ela tem vários nutrientes que é super importante, principalmente, não só para o idoso, mas os nutrientes da abóbora, eles são essenciais para a nossa saúde. Perfeitamente. Você gostou? Então procure Nutrifabíola. Nutrifabíola. É B-U-L-A. É, com U. Isso. É com U. Meu nome é com U. Normalmente se coloca com O, mas é com U. É diferente. É Nutri_Fabíola. Fabíola com U. Perfeitamente. Doutora Fabíola, eu quero agradecer sua presença. É um prazer revê-la, né? E desejar que tenha um ótimo e feliz 2024. Aproveitando aqui para agradecer a doutora Fabíola, eu quero mostrar o Instagram dela, porque é importante você saber como localizá-la e encontrá-la, né? Então vai no Instagram que você vai encontrar o perfil dela, viu? E esse perfil vai possibilitar, se você está precisando, ir ao consultório dela e, é claro, receber a orientação de quem entende, uma profissional mesmo, viu? Doutora Fabíola, inclusive, no seu Instagram, produz aí vários conteúdos, tudo isso relacionado à questão da saúde, né? E a senhora até aborda ali a questão da saúde mental. Tem a ver com a alimentação também? Tem muito a ver, Dalton. Muito a ver, principalmente a compulsão alimentar. Nesse mês a gente está abordando aí mais a questão mental, e eu falei muito ali sobre a ansiedade, né? A ansiedade está sendo praticamente uma doença do século, ansiedade, depressão. Então essas doenças mentais, elas têm interferido sim muito na alimentação, porque tipo uma crise de ansiedade gera compulsão para comer, às vezes um doce, às vezes massa, e é sempre alimentos mais calóricos. A depressão do mesmo jeito, tem pessoas que desenvolvem essa compulsão também. Então a gente trabalha muito a questão do psicológico, do psicólogo em si, com a nutrição e a atividade física, porque são coisas que trabalham muito a questão da saúde mental. E então essa tríade é muito importante para quem está passando aí por um processo psicológico. Se você tem ansiedade, se você tem depressão, se você está com algum distúrbio psicológico, procura um profissional da saúde, que seja nutricionista, ou psicólogo, ou educador físico, que vão te ajudar sim, com certeza. Mas se alia a esses três que você vai ter sucesso. Perfeitamente. Doutora Fabíola atende lá no Instituto Vigor com meu amigo doutor Tiago Pata, que fica na rua Rafael Vaz e Silva, esquina com a
Em frente àquela papelaria ali. Socibra. Socibra, isso mesmo. Perfeitamente, é isso aí. Dê um abraço no doutor Tiago, faz dias que eu não vejo, ele estava viajando de férias. Isso, ele estava viajando, mas já chegou essa semana com todo o gás e aí já está operando pra caramba, graças a Deus. Maravilha. E eu quero agradecer, Daldo, pela oportunidade, muito obrigada. Precisando, eu estou à disposição. Perfeito. Você que está em casa, se você precisar de uma nutricionista, você já sabe onde me encontrar, Instituto Vigor, Clínicas Magras e a Clínica Master Plástica. Agora eu estou trabalhando com pré e pós-operatório de cirurgia plástica também. Que maravilha. A mulher está trabalhando bastante. É isso aí, doutora. Prazer, viu? Brigadão, Dalton, viu? Até mais. Prazer. Vamos fazer um intervalo agora, já às 11h57, voltamos já. Essa foi a nossa conversa com a doutora Fabiola, nutricionista respeitadíssima aqui em Porto Velho, conhecimento amplo, prestando serviços relevantes em prol da sua saúde alimentar. Voltamos já.